Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja bem-vindo ao meu canal. Respondo pelo nome de Adolfo Fernando Timba, estudante do ICIM, licenciatura em Contabilidade e Auditoria. Sou do segundo ano. Bom, começando aqui, vou apresentar a minha estrutura. Penso que pode levar muito tempo lendo as estruturas, mas o meu trabalho está constituído destes. Os temas que hei de abordar nesse tema parte de número 1 até número 16. Bom, sem mais delongas, bora começar com a nossa introdução sobre demonstrações de fluxo de caixa. Bom, este slide apresenta o conceito geral da demonstração dos fluxos de caixa. Isso é, a demonstração mostra todas as entradas e saídas de dinheiro de uma entidade durante um determinado período. Temos como os pontos principais as entradas de caixa ou dinheiro recebido pela empresa, como vendas, recebimentos de clientes ou empréstimos. Segundo, temos saídas de caixa. O dinheiro pago pela empresa, como salários, né? Fornecedores e impostos. Temos de seguida as atividades. Atividades são divididas em 4 setores, onde temos atividades operacionais, atividades de investimento e atividade de financiamento. Temos nas atividades operacionais relacionadas com as operações normais da empresa. E a atividade de investimento, compra e vende ou compra e venda de ativos de longo prazo. E nas atividades de financiamento, temos obtenção e pagamento de empréstimos ou capital. Temos alguns pontos importantes de demonstrações de fluxo de caixas que podem ajudar na compreensão. Ou então, temos a avaliar a liquidez e verificar a solvência, analisar a capacidade de gerar caixa e apoiar a tomada de decisões. Temos como objetivo das demonstrações de fluxo de caixa. Seguida, esse slide explica os princípios, os principais, posso dizer, os principais objetivos das demonstrações de fluxo de caixa. Como os principais objetivos das demonstrações de fluxo de caixa, temos avaliar a liquidez, como falamos primeiramente no primeiro slide, foi a introdução. Avaliar a liquidez. Avaliar a liquidez, ela permite verificar se a empresa possui dinheiro suficiente para pagar as obrigações. De seguida, temos apoiar a tomada de decisões. Este ponto fornece informações úteis para gestores e investidores e credores. O terceiro ponto, temos prever fluxos futuros. Prever fluxos futuros. Isso ajuda a estimar entradas e saídas de caixa ou no futuro. Saídas de caixa no futuro, né? O quarto ponto é avaliar o desempenho financeiro. Isso que mostra como as atividades operacionais de investimento e financiamento afetam o caixa. Seguida, temos o quinto ponto, que é garantir transparência, melhora a prestação de contas e a confiança dos utilizadores das demonstrações financeiras. Resumindo tudo, o objetivo principal das demonstrações financeiras é fornecer informação relevante sobre o caixa e equivalente de caixa de uma determinada entidade.
Temos como o âmbito das demonstrações de fluxo de caixa. O quinto slide mostra o campo de aplicação das demonstrações do fluxo de caixa, onde é que se aplica o fluxo de caixa. As demonstrações de fluxo de caixa, neste caso, as entradas e saídas de caixa e equivalente de caixa durante um período específico. Temos como pontos essenciais, foco no caixa, foca-se no caixa. As demonstrações de fluxo de caixa foca-se principalmente no caixa. Isso que é, a demonstração concentra-se apenas nos movimentos financeiros em dinheiro. De seguida, temos o período definido. Período definido, as informações refere-se normalmente a um exercício econômico. Refere-se a um exercício econômico. E de seguida, o terceiro ponto, temos atividades abrangidas. Nas atividades abrangidas, inclui-se atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. De seguida, temos informação complementar. Na informação complementar, complementa outras demonstrações financeiras, isto é, as informações são complementadas nas demonstrações financeiras. Isso que é, outras palavras, complementa-se outras demonstrações financeiras nesta informação complemente. Em seguida, temos os utilizadores. Nos utilizadores é útil para os gestores, investidores, credores e outros utilizadores financeiros. Em suma, como âmbito, as demonstrações de fluxo de caixa ajudam a avaliar a liquidez, solvência e capacidade de gerar valor. Seguida, temos benefícios da informação das demonstrações de fluxo de caixa. Bom, o sexto slide, este slide apresenta as vantagens da informação fornecida pelos fluxos de caixa. Temos como os benefícios principais, temos melhor avaliação da liquidez. Isso permite saber se a entidade consegue cumprir obrigações de curto prazo nesse caso. E os suportes à tomada de decisão ajudam nas demonstrações operacionais, nesse caso, de investimento e financiamento. De seguida, temos maior transparência e confiança. Aqui, aumenta a credibilidade perante investidores e credores. Temos a avaliação do desempenho financeiro. Mostra o impacto das atividades sobre o caixa. Em seguida, temos planeamento e controle. Auxilia no controle dos fluxos financeiros futuros. A geração de valor sustentável permite crescimento contínuo e estabilidade financeira. Resumindo isso tudo, as informações dos fluxos de caixa ajudam a compreender o passado, gerir o presente e preparar o futuro. Em seguida, temos caixa e equivalente de caixa das demonstrações de fluxo de caixa. O sétimo slide explica o significado de caixa e equivalente de caixa. Isso que é caixa. Caixa refere-se ao dinheiro disponível de uma entidade em espécie nas contas bancárias para utilização imediata. Temos equivalente de caixa. Equivalente de caixa são investimentos de curto prazo, isto é, de alta liquidez, facilmente convertíveis em dinheiro,
com riscos insignificativos de mudança de valor. Seguida, temos como características principais alta liquidez, baixo risco, curto prazo e disponibilidade imediata. Temos os seguintes, vou dar aqui os exemplos. Temos exemplos de equivalente de caixa, temos depósitos bancários de curto prazo, temos aplicações financeiras, temos títulos negociáveis e de seguida vou mostrar aqui a importância de caixas e equivalentes de caixa. Geralmente a liquidez para as operações diárias e eles apoiam o planeamento financeiro. Em seguida, temos a apresentação da demonstração de fluxo de caixa. Bom, o oitavo slide mostra a estrutura de demonstração dos fluxos de caixa segundo o PGC moçambicano. A estrutura das demonstrações de fluxo de caixa, temos primeiro o fluxo das atividades operacionais. Isso é, relacionados com a atividade principal da empresa. Os fluxos das entidades operacionais estão ligadas, estão focadas no relacionamento com atividades principais da empresa. Isso é, o exemplo, temos o recebimento de clientes, temos pagamentos e fornecedores, nesse caso, o salário e o imposto. De seguida, temos o fluxo das atividades de investimento. Estes relacionam-se com ativos de longo prazo. Vou dar aqui um exemplo de ativos de longo prazo: compra de equipamento, venda de ativos e investimentos financeiros. Temos fluxos das atividades de financiamento relacionados com o capital e empréstimos. Nesse caso, a obtenção de empréstimos, pagamento de financiamento e dividendos. Temos como a finalidade disso mostrar a origem e aplicação do dinheiro durante o período. Temos de seguida o relato de fluxo de caixa. O nono slide detalha a classificação dos fluxos de caixas. Temos como atividades operacionais, onde representam os fluxos ligados às operações normais de uma determinada entidade. Temos como recebimentos de clientes, juros, outros rendimentos. De seguida, temos pagamentos, onde temos fornecedores, salários e impostos. Temos de seguida atividades de investimentos relacionadas com compra e de venda. De venda de ativo, nesse caso. Temos como exemplo a compra de ativos fixos, venda de investimento. Temos atividade de financiamento relacionado com capital e empréstimos. Nesse caso, temos o recebimento de empréstimos, pagamento de dividendos, nesse caso, e amortizações de financiamento. Temos fluxo de caixa líquido, fluxo de caixa de uma base líquida. Aqui representa a diferença entre entradas e saídas de caixa. Isso é, entrada e saída do dinheiro. Temos como resultado final relato de fluxo de caixa. Ela determina o saldo final de caixa e equivalente de caixa. Temos aqui o décimo slide. O décimo slide explica como trata
operações em moeda estrangeira. O que são moeda? O que é moeda estrangeira? São transações realizadas, ou nesse caso, moeda estrangeira são transações realizadas em moedas diferentes de moeda funcional da entidade. Temos como o processo, vou dar aqui o processo de moedas estrangeiras, o valor, onde o valor é registrado na moeda estrangeira, é convertido para Meticash, ou Metical, nesse caso, utiliza-se a taxa de câmbio de data da transferência. Temos como as diferenças cambiais, temos casos favoráveis que são ganhos e desfavoráveis que são perdas. A sua importância ela garante que as demonstrações financeiras apresentem valores concretos e fiáveis. Temos aqui o 11º slide, onde trata-se onde explica-se o tratamento contabilístico dos juros e dividendos segundo o PGC moçambicano. Bom, juros são rendimentos provenientes, isso é, que são de depósitos bancários. Temos empréstimos concedidos e aplicações financeiras. Temos os juros são reconhecidos, devem ser reconhecidos no período a que pertencem. Por exemplo, débito, onde debitamos caixas ou banco e creditamos rendimentos ou juros. De seguida, dividendos são parcelas do lucro distributivo ou são parcelas dos lucros distribuídas aos acionistas. Isso é, e os dividendos são reconhecidos quando existe direito ao recebimento. Por exemplo, debitamos a contas a receber ou caixa e creditamos rendimentos e dividendos. A sua importância, nesse caso, deve ser divulgados corretamente nas demonstrações financeiras. O 12º slide, o imposto sobre rendimentos do fluxo de caixa, explica o tratamento do imposto sobre rendimento na demonstração dos fluxos de caixa, onde temos o imposto sobre rendimento é reconhecido como gasto do período e demonstrações dos resultados mostra resultado antes do imposto, imposto sobre rendimento e resultado líquido. Os fluxos de caixa, o pagamento do imposto aparece normalmente nas atividades operacionais. Temos princípios principais, onde o imposto é reconhecido no período em que ocorre, o pagamento representa a saída de caixa e diferenças temporárias podem originar impostos diferidos. Em suma, o correto tratamento do imposto melhora a transparência, a fiabilidade das demonstrações financeiras. Temos de seguida investimentos em subsídios, em subsidiárias, nesse caso, associadas e empreendimentos conjuntos.
Esse 13º slide explica os diferentes tipos de investimentos de uma entidade, ou pode possuir noutras entradas, segundo o PGC moçambicano. Bom, os subsidiários ou controlo é uma empresa controlada por outras entidades, chamada empresa mãe. E temos como características de subsidiários ou controle a empresa investidora possui controle sobre a subsidiária. Normalmente isso ocorre quando possui mais de 50% do capital. Temos como tratamento contabilístico as demonstrações financeiras devem ser consolidadas, os ativos, passivos, rendimento e gastos das subsidiárias são incluídos nas contas da empresa mãe. Temos como objetivo mostrar a situação financeira do grupo como uma única entidade econômica. Temos associadas influências significativas. Temos uma sociedade, uma associada é uma empresa em que o investidor possui influência significativa, mas não controle, né? Temos como características a participação normalmente entre 20% e 50%, onde o investidor pode participar nas decisões financeiras e operacionais. Temos como métodos utilizados o método da equivalência patrimonial. E temos o funcionamento, o investimento é ajustado conforme os lucros, os prejuízos da associada, né? E temos dividendos recebidos os dividendos recebidos, nesse caso, reduzem o valor do investimento. Temos empreendimentos conjuntos, o controle conjunto, né? São acordos em que duas ou mais entidades partilham o controle. Nesse caso, temos as características, as decisões importantes são tomadas em conjunto, onde existe responsabilidade partilhada. E tratamento contabilístico utiliza-se normalmente o método da equivalência patrimonial. Temos a importância que é permitir dividir riscos, recursos e investimentos entre parceiros. Seguida, temos como base as divulgações. As entidades devem divulgar percentagem de participação, métodos contabilísticos utilizados, riscos associados e impactos financeiros. Temos aqui os princípios chaves, né? Os princípios chaves, onde o investimento deve ser reconhecido quando existir benefícios econômicos futuros. Temos a mensuração deve ser fiável e as divulgações aumentam a transparência das demonstrações financeiras. De seguida, temos alterações nas participações detidas em subsidiárias e noutras entidades. Bom, o 14º slide explica como trata contabilisticamente as alterações nas participações detidas pela entidade, nesse caso por uma determinada empresa.
Temos o aumento de participação sem perda de controle, onde temos onde acontece quando a empresa aumenta a sua participação numa subsidiária e continua a manter o controle. Temos como tratamento, é tratado como transação de capital próprio. E de seguida, não há reconhecimento de ganhos, neste caso, ou perdas nas demonstrações de resultado. E temos como exemplo, a empresa passa de 70% para 85% de participação. De seguida, temos redução de participação sem perda do controle. Acontece quando a empresa reduz a participação, mas continua a controlar a subsidiária. O tratamento é ajustado ao capital próprio e também não afeta diretamente os resultados. Temos o exemplo, a empresa reduz de 90% para 75%, mas continua a controlar, né? Temos a perda de controle, onde ocorre quando a empresa deixa de controlar a subsidiária. Consequências, temos como consequências disso tudo, a subsidiária deixa de ser consolidada e reconhece-se com ganho ou perda nos resultados. O investimento remanescente é reavaliado, né? E temos a importância, a perda de controle altera significativamente as demonstrações financeiras. Temos alterações associadas a empreendimentos conjuntos, onde há mudanças na participação pode afetar o grau de influência, o método contabilístico utilizado, pode afetar o reconhecimento dos resultados. Por exemplo, uma participação pode deixar de ser associada caso a influência significativa seja perdida, onde as divulgações, segundo o PGC moçambicano, né, nesse caso, o PGC NIRF, a entidade deve divulgar alterações ocorridas, deve divulgar as percentagens de participação, deve divulgar impactos financeiros e deve divulgar efeitos nos resultados e no capital próprio. Temos como princípios chaves alterações sem perda de controle afetam o capital próprio. Apenas a perda de controle gera reconhecimento de ganhos ou perdas, nesse caso, dos resultados, dentro dos resultados, né? Onde a contabilização correta melhora a transparência e fiabilidade financeira. Temos de seguida 15º slide. O 15º slide, onde fala-se da transação e transações que são feitas sem uso de caixa, onde o foco nesse slide são as transparências que afetam a contabilidade, mas não envolvem entrada ou saída de dinheiro nessa hora, né? Por exemplo, temos a aquisição de ativo por troca, né? Onde podemos trocar um carro por outro carro sem pagar em dinheiro. Temos a conversão de dívidas em capital, quando uma dívida vira participação na empresa. Temos a emissão de ações para comprar bens. Temos que pagar um fornecedor com ações da empresa, mas não com caixa. Distribuição de dividendos em instrumentos de capital, onde podemos pagar dividendos dando mais ações, não dinheiro, né? Temos a transparência entre ativos, mover
onde podemos mover dinheiro de uma conta para outra da mesma empresa, né? Temos reconhecimento de receitas e despesas não monetárias, onde é registrar uma venda a prazo ou uma despesa que vai ser paga depois. E temos como princípios chaves mesmo sem mexer no caixa, as transações têm que ser registradas pelo valor justo e divulgadas nas demonstrações financeiras. Em seguida, temos o 16º slide, onde fala-se de componentes e equivalentes de caixa e demonstrações de fluxo de caixa. Este slide explica o que a entrada, o que a entrada no caixa da empresa e como montar a demonstração de fluxo de caixa. Onde o que posso perguntar o que é caixa equivalente de caixa? Caixa e equivalente de caixa refere-se a dinheiro em caixa, depósito à ordem no banco, aplicações de curto prazo até 3 meses que viram dinheiro rápido e sem risco. A demonstração de fluxo de caixa divide as entradas, nesse caso, e saídas em 3 partes, onde temos atividades operacionais, que é dinheiro do negócio principal, por exemplo, recebimento de clientes, pagamento e fornecedor. De seguida, temos atividades de investimentos, onde temos compra e venda de máquinas, imóveis e investimentos. Temos atividades de financiamento, onde que são empréstimos tomados, empréstimos pagos, aporte dos sócios e dividendos pagos. No final, temos o primeiro. Aqui entramos na apresentação do primeiro exercício por método direto. Mostra o exercício resolvido onde usamos o método direto. Nesse método, lista as entradas e saídas de caixa reais linha por linha, onde o primeiro exercício temos o recebimento de cliente, pagamento a fornecedor, salário, imposto, né? Resultados, fluxos operacionais. Temos depois faz o mesmo para investimento e financiamento e soma tudo. Bom, irei explicar de novo o exercício número 1. O exemplo do exercício número 1, temos o recebimento de cliente mais 1.200.000 meticais, onde temos pagamentos a fornecedor e o salário ou impostos menos 930.000 meticais. Temos resultado, o fluxo operacionais igual a aumento do 270.000 meticais. Depois faz o mesmo para investimentos e financiamento e soma tudo, onde a variação líquida de caixa vai ser um valor positivo no valor de 290.000 meticais. O método direto é mais fácil de entender porque mostra exatamente de onde veio e para onde foi o dinheiro.
Bom, aqui vou apresentar o terceiro exercício pelo método indireto. Aqui são os mesmos três exercícios, mas resolvidos pelo método indireto, onde, como funciona? Você pega o lucro líquido do exercício e ajusta ele para chegar ao caixa operacional. Tira receitas e despesas que não mexeram no caixa, como depreciação, ajusta pelas variações de contas e a receber estoques contas a pagar. O resultado final do caixa tem que ser igual ao método indireto, onde o método indireto é mais usado por empresas porque parte do balanço e que elas já fazem, onde temos o fluxo das atividades de financiamento, temos o fluxo de caixa das atividades de investimento, temos o fluxo de caixa das atividades operacionais. Bom, concluindo, as demonstrações de fluxo de caixa, ela mostra quando o dinheiro real entrou e saiu da empresa. Ela ajuda a avaliar três coisas, onde avalia a liquidez, consegue pagar as contas agora, e solvência, consegue pagar as dívidas no longo prazo, capacidade de gerar valor, o negócio é sustentável, onde é fundamental para tomar decisão e garantir que a empresa não quebre por falta de caixa, mesmo tendo lucro no papel. Resumindo tudo, a apresentação explica que o PGC moçambicano, você tem que controlar tanto as demonstrações que usam dinheiro quanto a que não usa. E a demonstração de fluxo de caixa é ferramenta para mostrar isso, podendo ser feita de duas formas, onde direta e indireta. O objetivo final é saber se a empresa tem saúde financeira da verdade, não só lucro no papel. E agradeço a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado.